cristão nunca deve deixar de fazer. 4 coisas que o cristão nunca deve deixar de fazer. Aleluia, Deus. Aleluia. Primeira coisa, meu irmão, agir precipitadamente. Segunda coisa, não consultar o Senhor. Terceira coisa, orar à aparência. Verdade, Deus. É passo essencial para a derrota do ser humano, do cristão no céu de Deus. Primeira coisa, irmão, você agir precipitado, agir por impulso. Você não consultar. Segundo passo, se você não consultar Deus para tudo, você é um derrotado. Você é um simples derrotado. Aonde você for, você vai bater com a cara no muro, porque a palavra diz, Provérbios 16 primeiro. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Verdade, Deus. Último passo, irmão. Nunca abandone o Senhor. Nunca deixe de servir. Essas 4 coisas essenciais. Ló fez isso. Você acompanha comigo. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Eu quero ler primeiro Gênesis capítulo 13, o versículo 6, 7 e 8. Para que você entenda a mensagem. 4 coisas que o cristão nunca deve fazer. Aleluia. Acompanhe comigo Gênesis 13, versículo 6. E a terra não podia mais sustentá-los, para que habitassem juntos, pois eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar, um na companhia mais do outro. Então houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Eu peço que você aparte de mim. Se você for para a esquerda, Ló, eu irei pela direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Para nós encerrar o verso 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, né? A terra de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, está falando, né? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Aleluia. Habitou Abraão na terra de Canaã. Se assenta, não feche a sua Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, coloca o João Paulo no fundo ali, fazendo favor. Profeta João Paulo, aleluia. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Ei. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu começo a imaginar nessa história? Manjose, Deus manda te dizer, lembra de tudo que Ele fez na sua vida. Lembra tudo que Ele fez na sua vida. Até hoje, você está enterrando o que Ele te deu. E no dia do juízo, Ele vai cobrar de você. No dia do juízo, Deus há de cobrar de você. Irmão, eu começo a fazer a reflexão dessa palavra, irmão. Eu começo a entrar na história do personagem. Eu começo a entender a história de Abraão. Abraão, crente, Abraão, que Deus chamou ele. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Eu te levarei para uma terra distante, Abraão. Deus falou para Abraão que abençoar ele. Deus falou para Abraão, aquele que te abençoar, vou abençoar. Aquele que te abençoar, vou abençoar. Então, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Abraão era crente louco. Abraão era crente de rachareira. Abraão não temia os gigantes. Abraão não temia a diversidade. Abraão campeava no Deus dele. A palavra diz em Hebreus capítulo 10, verso 35. Não abandoneis a vossa confiança em Deus, porque era mineiro de Canadá. Ei, aí você fala, mas o que tem a ver a libertação com Jó? Pega aí com Jó. Ei, irmão, olha só, igreja. Quando a palavra de Deus está
está retratando a respeito de Abraão. Aleluia. Sabe por que lá tinha bastante gado? Sabe por que lá ele cresceu muito, ele criou bens, ele criou tudo? Por quê? Quando Deus chamou Abraão, Abraão pegou o sobrinho e falou: vamos comigo. Vamos comigo. Lá não hesitou. Lá imediatamente não pensou: eu vou com ele. Lá não hesitou. Lá não olhou para a esquerda, para a direita, não foi buscado para vir para o nome de Deus. Pode ter certeza, meu irmão. Quem aproximasse de Abraão, quem andasse com Abraão ia ser abençoado, porque Deus ia abençoar Abraão e abençoar qualquer um que se aproximasse dele. Então, Ló começou a ser abençoado por Deus também, porque começou a andar nos caminhos de Abraão. Abraão era servo do Altíssimo. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão consultava Deus perdoado. Abraão orava incessantemente, irmão. E começou a crescer os dois. Aí, amados irmãos, é o que acontece. Quando você começa a vir para a igreja, você começa a enturmar com os cristãos, começa a enturmar com o irmão daqui, o irmão dali, aí você começa a crescer na graça, começa a entrar no reteté, sapatia, glorifica, profetiza, louva, aí você entra no reteté, aí você enturma com os crentes, enturma com os teus irmãos, crentes não, né? Com os cristãos, aí você enturma com eles, entra naquela paz, aquela alegria, aí começa a crescer, aí começa a crescer, aí começa a olhar para o outro, aí começa a espremer o outro. Pera aí, você quer crescer mais do que eu? Você não vai não, eu vou crescer mais do que você. Aí começa a existir a contenda, aí começa a existir um querer bater no outro, um querer derrubar o outro. Você não vai crescer mais do que eu. Ei, a Bíblia diz que foi tão grande que cresceu os carros deles. Eles cresceram muito na terra. Deus abençoou muito Abraão e abençoou Ló, porque ele estava com Abraão, era sobrinho de Abraão. Ló estava aprendendo a palavra de Deus, estava dando o serviço de Abraão. Deus também abençoou Abraão, Deus também abençoou Ló. Aí cresceu, multiplicou o carro dele. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Começou a existir a contenda. Começou a existir a contenda. É o que acontece, você começa a vir para a igreja, começa a Deus abençoar a tua vida, a mudar o ciclo dela. Deus começa a te capacitar